A paz do Senhor, povo bonito, tudo bem? Estamos aqui em mais um Caminhando Juntos. Que coisa boa poder voltar com você aqui. Ficamos distante um pouquinho para resolver algumas coisinhas, mas já voltamos. Esperamos poder continuar todos os dias aqui bem pertinho de você. E hoje eu queria pedir um pouquinho da sua compreensão. A gente talvez passe um pouquinho do tempo. O Caminhando Juntos ele foi feito para ser uma reflexão bem curtinha, mas essa reflexão que o Espírito Santo colocou no meu coração, ela é bem necessária para as nossas vidas, vai ser hoje por alguns dias, então eu peço um pouquinho da sua paciência, tá bom? Nesses próximos encontros que a gente vai falar sobre pecado e santidade. Eita, glória! E hoje, queria que você abrisse sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 12. Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 12. Que diz assim, vou estar lendo aqui na minha Bíblia em Braille, tá? Que diz assim: Feliz é aquele que nas aflições continua firme. Por quê? Depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Quando alguém for tentado, não diga: essa tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então, esses desejos fazem com que o pecado nasça. E o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Não se engane, meus queridos irmãos. Tudo de bom que recebemos e tudo o que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes. O Criador das luzes. Ele não muda, nem varia de posição, que causaria a escuridão. Amém? Só até aqui. Eu li até o 17, tá? Gente, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre tentação. Como que a gente é tentado? Como que acontece esse processo, né? Como que isso acontece na vida da gente? E por que é tão importante saber disso? Porque é importante a gente entender quando a gente está sendo provado e quando a gente está sendo tentado. As provações vêm de Deus. Elas têm como objetivo primeiro testar o nosso caráter, aferir as intenções do nosso coração e aperfeiçoar o nosso caráter e nos aproximar de Deus, tá? Mesmo em meio à dor, é quando a gente se aproxima de Deus e a gente tem o nosso caráter aferido por Deus. É Deus quem nos prova. Mas as tentações, elas não vêm de Deus. Elas vêm, obviamente, de Satanás, mas elas são produzidas, elas são a porta de entrada, são, como a Bíblia falou aqui, os nossos maus desejos. A Bíblia vai chamar também de concupiscência, né? Os desejos da nossa carne, aquilo que a gente tem de oculto no nosso coração. É isso que produz. Então, a Bíblia diz assim, aqui no versículo 12, né? Que a gente é feliz quando a gente suporta as provações, porque depois de aprovado por Deus, a gente recebe a recompensa que Ele preparou para aqueles que o amam. Também existe uma recompensa em resistir às tentações. Não somente porque você não é engoldado pelo pecado, não tem a sua vida maculada, às vezes até destruída pelo pecado, mas porque Deus também honra a nossa obediência.
Então, apesar de tudo isso, mesmo não sendo Deus quem tenta, mas ele honra a nossa obediência. E aí, a gente aprendeu aqui, primeiro, que a tentação ela não vem de Deus, né? Que Deus não tenta ninguém com o objetivo de nos fazer cair, de nos fazer ser engoldados pelo pecado, de nos fazer ficar distantes dele. E depois, no versículo 14, ele começa a dizer, a esclarecer esse processo. Primeiro, a gente é tentado, como eu falei aqui, pelos nossos maus desejos, por aquilo que vai seduzindo o nosso coração. Lá em 1 João, queria que você abrisse comigo, 1 João, deixa eu ver se eu encontro aqui. Não, esse livro é da Bíblia, mas eu vou citar. Em 1 João, capítulo 2, versículos 15 e 16, ele diz, filhinhos, não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há. E aí, ele fala da concupiscência da carne, né? Que é aquilo que a nossa carne deseja. A nossa carne tem desejo, por exemplo, por comprar, por sexo, por comer, enfim, por aquilo que é aquela vontade desenfreada do nosso coração e tal. Por aquilo que a gente ambiciona com os nossos olhos, o poder, o dinheiro, às vezes uma pessoa proibida que a gente começa a ambicionar, né? E a soberba da vida. Essas três coisas, elas complementam, elas são os tópicos, digamos assim, que divide aqui esse texto de Tiago. Quando ele fala no versículo 14 que a gente é seduzido pelos nossos maus desejos. E aí João, na primeira carta de João, ele dividiu esses maus desejos aí em três tópicos que são bem interessantes para você ter aí. Então, quando isso acontece, quando a gente é seduzido pelos nossos maus desejos, que é a isca de Satanás para nos seduzir, para nos fazer pecar, aí o pecado nasce. Veja, o pecado não nasce quando eu pratico. Eu dou a luz ao pecado quando eu pratico. Quer dizer, o pecado fica maduro quando eu pratico, né? Mas ele nasce primeiro no meu coração, não nas minhas atitudes. Primeiro eu penso naquilo, aí eu sinto o desejo de praticar o pecado e aí eu decido praticar o pecado. Pecado é decisão. Não existe pecado que a gente diz assim, eu pequei sem querer. Não foi sem querer, você decidiu pecar. Você podia não querer desejar pecar, assim, não querer com a sua alma, com o seu coração fazer aquilo que é errado. Mas naquele momento, mesmo que tenha sido por impulso, você decidiu pecar. Entendeu? E aí, quando isso acontece, quando o pecado já está maduro, ele produz a morte. Sim, todo pecado produz morte no final. É por isso que em Provérbios 16, a Bíblia diz que o coração do homem faz planos, mas é do Senhor a última palavra, que diz que todos os caminhos do homem parecem bons aos seus olhos, mas o final é de morte. Então, e que o Senhor pesa as nossas intenções. Então, com isso tudo, o que eu queria hoje, qual é a minha oração para a sua vida hoje? Eu oro para que o Senhor, pela sua infinita graça, para mim e para você, faça com que a gente olhe para o nosso coração, para as nossas intenções e faça uma listinha de quais são as coisas que têm atraído a gente para o pecado. O que é na sua vida, na minha vida, que tem sido isca de Satanás para nos atrair para o pecado? O que é que a gente tem desejado? E que aí a gente possa purificar as nossas intenções no poderoso sangue de Jesus, pedindo a Jesus para nos lavar e fechando essas brechinhas. Se eu sei que isso aqui me chama para o pecado, então eu vou criar estratégias para me manter distante disso. Porque se eu não sou tentado, eu não caio, não é isso? Então, se eu posso tentar, se eu posso diminuir as chances de ser tentado, eu, consequentemente, vou diminuir as chances de uma possível queda. Essa é uma das grandes estratégias. Amanhã a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, sobre tentação, quais as armas que Jesus nos deu para que a gente resista
a tentação, quais são algumas dessas armas. E a gente vai continuar falando sobre pecado e sobre santidade esses dias. E a música que eu queria sugerir hoje é uma de Êxtila. Queria recordar com você. Eu acho que o título dela é Eu Quero Ser Santo. E ela diz assim: renuncio tudo que é impuro, renuncio minha carne, renuncio o mundo e as coisas que não te glorificam, Senhor. Eu renuncio por amor. O que a gente precisa renunciar para continuar tendo vida santa? Faça a sua listinha, apresente diante de Deus, peça ajuda ao Espírito Santo e qualquer coisa, peça ajuda a um irmão na fé que você sabe que pode te entender, que não vai contar para o mundo inteiro, mas que vai ajudar você a criar estratégias para superar essas tentações, tá bom? Um beijo, Deus abençoe a sua vida e até o próximo Caminhando Juntos!